Bom, caros amigos do arquivo, o meu convidado de hoje é jornalista, diretor, escritor e, por que não, um provocador. Gregório Bacic está aqui hoje para falarmos sobre sua carreira, ele que é um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro. Gregório, antes de tudo, muito obrigado, é uma honra poder falar com você aqui. Obrigado, digo eu a você. Também é uma honra poder estar aqui. Gregório, antes da gente falar da sua carreira, falar dos seus trabalhos, eu queria relembrar uma frase que até o querido amigo seu falou, que era o Antônio Abujanra, sobre a TV é um rascunho, que ele até fala que era do Fernando Faro, né? Enfim, tem essa discussão, né? E eu queria saber de você, depois de tantos anos, né? Você que vive a televisão, ela ainda é um rascunho ou já deixou de ser um rascunho? Ela era um rascunho, né? Agora eu acho que deixou de ser e vai passar por novas transformações agora com essa mudança de canais, essa abertura de canais em geral também. Alguns serão rascunhos uns dos outros. Agora, a programação, às vezes, é um pouco rascunhenta. Você não acredita, Gregório, que falta muito aquilo que tinha antigamente na televisão? A questão de você experimentar o experimental na televisão, você não acha que mesmo com a internet não está tudo muito ainda certinho ainda? A gente não segue um padrão, seja num podcast, enfim, não está mais aquela coisa mais solta, né? Não se experimenta quase nada mais. Se você for verificar hoje, eu estou assim pensando em como era a televisão desde que eu comecei a trabalhar em televisão, nos anos 60 do século passado. Você nem pensava em nascer ainda. Se eu começar a pensar como era a televisão naquela ocasião, e por tudo que eu passei, eu vejo que hoje ela assumiu um padrão basicamente telejornalístico pobre, eu diria, certo? Ela acabou virando, na verdade, uma sala de bate-papos, com raras coisas que são diferenciadas. Essas coisas raras que são diferenciadas nas emissoras comerciais hoje provêm de fora, certo? Está cheio de programas que são cuja matriz é de fora do país. Agora, aqui nós temos, né? Temos muita mesa, assim, com duas pessoas sentando e conversando. Isso seria um bate-papo dentro de um formato, não vou dizer jornalístico, mas jornalístico ainda com vontade de ser alguma coisa. Mas eu acho que não mudou muito. Agora, mudou em relação ao que era antes. Sem dúvida. Ou seja, eu, por exemplo, comecei a trabalhar em televisão em 1967, na TV Bandeirantes. Eu fui da equipe de jornalismo que inaugurou o telejornal na TV Bandeirantes. Passei para a TV Cultura em 1969, 2 anos depois, em que a TV Cultura era um grande experimento. A TV Cultura tinha o quê? Tinha teleteatros, às vezes até em excesso dada a sua capacidade curta de conseguir produzir um grande número de exibições, né, de produções, no caso. Tinha teleteatro, tinha musicais. Musical praticamente é outra coisa hoje. A música hoje está muito ruim, diga-se de passagem. E tinha diversos outros experimentos. Eu próprio saí pelo país nos anos 70, no início dos anos 70, fazendo reportagens documentais, vamos dizer assim, que não era acima de reportagem, mas estava numa linha documental, ainda não exatamente bem calçada em termos de produção, em que eu registrava a cultura popular no país. Filmei em diversos estados do país, diversas coisas que as pessoas nunca tinham visto nem nada. Então, a gente tinha experimentos, a gente colocava ideias e algumas andavam, certo? Agora, o que é hoje? Basicamente, você tem uma coisa que diferencia muito a TV de hoje com a TV passada, porque a TV passada era uma TV que vivia de suas câmeras dentro do estúdio. Quando saíam do estúdio, era para ir ao campo de futebol, gravar o futebol
o jogo de fim de semana. Hoje, as coisas já não são assim. Hoje você pode sair, até as telenovelas que são feitas hoje, são feitas mais em gravações externas, certo? A vida principal delas está nas gravações externas do que nos estúdios. Você tem uma possibilidade muito grande de sair, mas é limitada do ponto de vista de criatividade. Ela tem uma criatividade na criação dentro de cada um dos gêneros mais limitado. Acho sempre eu. Agora, eu queria que você falasse uma coisa, Gregório, porque é o seguinte, você traz essa questão da experimentação na TV Cultura e também em outras emissoras, bem na época da ditadura militar, principalmente bem na época da censura brava, né, do AI-5 e tudo mais. Como é que era trabalhar? Eu acho que é interessante falar isso, principalmente para os mais jovens, né, que às vezes nem sabem direito o que é a palavra censura, né? A palavra censura está virando muito, está sendo muito deturpada muitas vezes, né? Eu queria que você falasse como é que era fazer uma experimentação, fazer jornalismo na época da ditadura. Bom, jornalismo na época da ditadura, eu estava no grosso da ditadura, que foi começo dos anos 70, eu estava na TV Cultura. Ainda não existia exatamente uma programação jornalística. Ela passou a existir quase que em meados dos anos 70. Foi criada por Fernando Pacheco Jordão, que era um gênio, diga-se de passagem, e foi sucedido logo em seguida por Vladimir Herzog, e que a história a gente conhece muito bem o que aconteceu. É resultado de todo aquele clima que a gente tinha na ocasião. Nós não sabíamos de nada oficialmente, ou seja, a censura existia no sentido de proibir a abordagem de certos fatos, fossem quais as origens que eles tivessem. Então, a gente sabia muito por boato. O principal do que acontecia no país, a gente sabia por boatos, sendo que alguns eram passíveis de serem aventados, outros não, eram deturpados sempre. Basicamente isso. Agora, qual é o efeito que isso tinha em cima da nossa produção? Na nossa produção, seja qual fosse o gênero dela, existia uma proibição para praticamente tudo. A gente tinha que tomar cuidado com palavras, com ideias, tinha que tomar cuidado com tudo, ou arranjar um jeito de exprimi-las de forma que passasse batido pela censura, pelos censores. Existia um grande número de censores, no caso. A censura significa que existia diversas pessoas trabalhando em função dela, certo? Então, existiam os censores que vinham, autorizavam, assistiam os programas previamente, depois que estavam gravados, e autorizavam ou mandavam fazer cortes, certo? Basicamente, era essa coisa. Existia a censura não declarada, que era o olho vivo, alguns olhos vivos na gente, no que a gente estava fazendo, no que a gente pretendia e tal. Ou seja, a gente trabalhava em ambientes com centenas de pessoas que ocupavam postos, a gente se conhecia basicamente quase todas, mas sempre existia suspeitos de algumas pessoas que não tocavam muito bem a nossa música, no caso, certo? Então, a gente tinha que tomar um certo cuidado com tudo, certo? E recebíamos sempre, quando recebíamos oficialmente uma notícia liberada, mas uma notícia de repressão, a gente recebia a versão dos que reprimiram. Ou seja, a versão dos que os reprimiram era de que as pessoas vitimadas pela perseguição, no caso, eram pessoas que estavam reagindo, tinham sido detidas e estavam reagindo, que a gente sabia perfeitamente que não era verdade. Então, assim, para a gente explicar, a gente está gravando essa conversa, se tivesse censura, um censor estaria de olho nessa conversa, cortando tudo que a gente falou, e talvez a gente estaria em cana por falar nisso. Então, assim, é realmente importante a gente sempre lembrar esse ponto, porque se banaliza muito a palavra censura, né? Então, é um ponto muito delicado, principalmente da época que você atuou ali como jornalista, como diretor. Você falou que você foi para fora, essa questão do documentário, né? Eu acho que é até interessante falar isso. Os documentários na televisão, que hoje em dia já é algo que não temos mais, né? Hoje em dia
isso sumiu, né, da televisão. Como é que eram esses documentários? Como é que foi esse aprendizado para você, Gregório? Olha, para mim foi um aprendizado realmente, com todas as letras, pelo seguinte: eu me inspirei para propor uma série de trabalhos em cima da cultura, do folclore brasileiro, da cultura popular, inspirado por uma coisa que eu descobri na então chamada Discoteca Pública Municipal, que ficava na Lapa, que hoje está no Centro Cultural São Paulo, né? Que eram os filmes feitos nos anos 30, no final dos anos 30, feitos por um cineasta chamado Luiz Saia, que estava trabalhando para Mário de Andrade, que era o secretário da Cultura. Mário de Andrade assumiu a Secretaria da Cultura de São Paulo e imediatamente criou uma expedição que fosse documentar a cultura popular no norte do país. Esse material ficou fechado, era filmado tudo, filmado de fato, em película virgem, né? Praticamente quase que apodrecia, né? E esse material ficou trancado na discoteca pública. Eu soube desse material, tentei assisti-lo, não consegui assistir muitas coisas devido ao péssimo estado dele, tive dificuldades de acessar esse material. Mas aí eu propus na TV Cultura que a gente retomasse algumas coisas que o Mário de Andrade fez, ou algumas que eu nem sei se ele fez, porque, como eu disse, não consegui assistir tudo, no caso. E aí fui liberado para fazer isso, porém com uma equipe minimíssima, com um cinegrafista, que era um cameraman, simplesmente que acabava de entrar na TV, já tinha pouca vivência na televisão, e se tornou um ótimo cinegrafista, diga-se de passagem. Ele, um fotógrafo, um operador de som, que ia com um gravador à parte, e saímos pelo país e vamos procurar as coisas. Eu procurei, achei, fui para diversos estados do Nordeste e achei que, de fato, o grande X que me fascinou assim, estava em São Luís do Maranhão, como devia estar até hoje, de fato. Por quê? Porque nós tínhamos lá muita, mas muita festa popular. Tínhamos festas negras, indígenas e brancas, misturadas, inclusive. E essas festas todas aconteciam na rua ou nas casas das pessoas. Na rua, à noite, você saía na cidade, só tinha festa, em tudo quanto é canto. Festa folclórica, na verdade. Tinha lendas urbanas, tinha mil coisas. Hoje, tudo diminuiu em número e ficou localizado nas chamadas passarelas urbanas que se cria exatamente para andar, para a dança acontecer, no caso, né? Então, eu filmava com precárias condições e centrava o foto em simplesmente registrar a coisa, simplesmente registrar, pegar algumas opiniões dos participantes e conseguir montar aqui em São Paulo, depois uma moviola. O sistema era completamente outro, né? E consegui montar 3, 4 programas do Maranhão, pelo menos, alguma coisa da Bahia, fiz algumas coisas em Santa Catarina, inclusive, registrando coisas que não existem mais em termos de cultura popular, e algumas são, inclusive, renegadas, diga-se de passagem, em alguns lugares, né? E a experiência foi essa. No interior do estado de São Paulo, no interior de Minas, do sul de Minas, também peguei muita coisa por aí. Era isso. Não, você fez um trabalho numa época em que o Brasil era muito desconhecido dos próprios brasileiros, né? Esse programa ainda está preservado na cultura? Suponho que sim. Eu só digo suponho porque, como era coisas de arquivo, e atualmente as emissoras antes não cuidavam quase nada dos seus arquivos, certo? Agora, mais recentemente, por questões de direitos e de venda de imagens, etc., todas as emissoras passaram a cuidar dos seus departamentos de arquivo, no caso, né? Quer dizer, antes era um arquivista que tomava conta, hoje não, né? Hoje é um arquivista, é o departamento de vendas, é o departamento jurídico, etc., que faz isso. Então, essas coisas existem e eles cobram uma nota muito, muito alta, muito elevada para isso. Pois é, porque é interessante se a gente tivesse em mãos, né, esse documentário, porque ele é importantíssimo, né? Como você falou, tem histórias ali, tem questões culturais assim que não existem mais, né? Costumes que não existem mais, né? Sim. Existem
manifestações de cultura popular que nem mesmo em São Luís do Maranhão, hoje, 50 anos depois de eu ter estado lá, as pessoas têm notícia. As pessoas mais jovens, sobretudo, não têm ideia, né? Sim, muito, não, é muito importante. A TV Cultura poderia jogar no YouTube aí, que a gente agradeceria, já que tem um trabalho tão importante da cultura como emissora pública no YouTube, né, com tantos programas disponíveis. A cultura tem milhares de programas ótimos que poderiam estar também para todos nós aí, para o público em geral, para todo mundo que pudesse assistir e aprender. Falando de um ponto, de um documentário específico, que é um clássico, e que todo mundo comenta, né, é um marco mesmo, e eu assisti, aliás, quem quiser assistir, já está no link, o link desse vídeo está na descrição, que é o Retrato de Classe, que é um Globo Repórter, que foi feito em 1977, e antes da gente entrar no Retrato de Classe, eu queria que você falasse, Gregório, como é que foi essa sua questão no Globo Repórter, e eu queria que, se você puder explicar como era o Globo Repórter daquela época. Acho que seria importante contar o estilo e como foi feito também, como era feito o Globo Repórter daqueles tempos. Bom, naquela ocasião, a gente vivia o que se pode chamar hoje de uma era de ouro do Globo Repórter, que era uma era destinada a documentaristas que faziam trabalhos cinematográficos, pensando cinematograficamente, no caso, na construção, na montagem, na elaboração toda. Naquela ocasião, quando eu fiz o Retrato de Classe lá, estavam lá também Eduardo Coutinho, João Batista de Andrade e muitos outros cineastas que fizeram documentários e que tornaram-se, vamos dizer, muito conhecidos pelo seu trabalho cinematográfico, que estavam lá. Era uma equipe de primeira, no caso, certo? Então, eu tive essa ideia de fazer esse documentário que você viu, e eu vejo que ele obteve uma grande repercussão por algumas coisas que são inerentes a ele. Você assistiu, você sabe. Ou seja, primeiro que naquela ocasião o documentário ainda tinha uma vida curta no Brasil, na verdade. Então, estava se começando a realizar muita coisa lá. Segundo, foi o primeiro documentário que entrou na casa das pessoas. E de pessoas quem eram as pessoas? Não eram pessoas conhecidas, eram pessoas que estavam numa foto escolar, certo? E, fundamentalmente, uma coisa que foi uma peça-chave para o grande sucesso dele, junto à crítica, inclusive, que é o fato dele não ter sido um documentário em cima de uma notícia ou de um fato concreto, mas ter sido um documentário feito a partir de uma foto, simplesmente. Quem são aquelas pessoas, onde é que estão, o que acontece na vida delas, o que elas pensam da vida. O que eu quis fazer era isso, certo? Não tinha um fato, isso aqui é um documentário sobre tal, sobre isso, sobre aquilo, certo? Tinha um documentário a partir de uma foto, chamado Retrato de Classe, que tinha dois sentidos, porque era classe média urbana, no caso. A maior parte dos outros documentários que eram feitos na ocasião era fora dos grandes centros urbanos, no caso, certo? E eu acho que a grande repercussão dele foi isso, sobretudo por uma razão que foi muito bem apontada por algumas críticas, ou seja, ele tinha tudo para ser um documentário, mas absolutamente tudo para ser um documentário para não dar certo. E deu certo. Deu certo, tanto que você ouviu, então, as pessoas se dispuseram a participar, a abrir as suas cabeças, sua vida, sua visão do mundo, das coisas, das pessoas, e falaram lá tudo, certo? E com um detalhe que eu acho que é importante também, eu era o diretor, eu era o criador daquele documentário e o diretor. Eu praticamente, eu não apareço no documentário, meu nome é citado uma vez e tem umas 8 perguntas, das quais que eram mais provocativas, de situações porque eram necessárias, porque, na verdade, eu reduziria para 2 as minhas perguntas, com perguntas importantes lá. O documentário, que tá aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem e assistirem, é uma foto de uma classe 22 anos depois
o Gregório pegou essa foto e foi atrás da professora que dava aula para aquelas crianças e o que aconteceu com aquelas crianças. E uma passagem que eu acho que ela é muito forte, eu falo forte pela época, né? Porque se você fala com uma mulher que ela se mostra frustrada pela vida dela, né? De que ela queria ser atriz, enfim, tá nos palcos e não consegue e acaba se sentindo frustrada ali, tem o trabalho dela, tem a família dela, mas ela não alcançou o sonho dela. E ainda mais que ela coloca num ponto que naquela época não era tão falado quanto hoje, daquela questão de que ela foi preparada para ser uma dona de casa, né? Então, ali você também tentou colocar, numa época, como você disse, o anônimo, como hoje, né? Todo mundo pode ser famoso por pelo menos 24 horas, né? A mais que o Andy Warhol falou, né? Que naquela época o anônimo era anônimo, simplesmente. Você colocar aquilo era uma prova também de você provocar também a sociedade, colocar ali uma provocação do que é nossa vida ali? Sim, basicamente essa é a questão, né? Ou seja, o que as pessoas fazem de suas vidas ou deixam que façam delas. No caso, isso está bem colocado, no caso. Essa era a minha intenção, no caso, certo? E como esse documentário foi realizado no espaço urbano em São Paulo, diga-se de passagem que tem a ver com mudança da linha do Globo Repórter depois, esse fato, era uma coisa de levar as pessoas à reflexão, no caso, levá-las a uma reflexão. É fundamental, qualquer tipo de trabalho que a gente faça, daquela natureza, sobretudo, que haja uma, vamos dizer, a circunstância, em que circunstâncias se vivia no momento em que foi feito aquilo, né? A gente vivia numa sociedade cravada por uma ditadura, por censura, e com uma visão basicamente de classe média e de ascensão social, aquela coisa de classe média, né, que não vai nem para cima, mas teme cair para baixo, né? Aquela coisa toda assim, né? O que ela faz, o que as pessoas se submetem para poder sobreviver dentro daquilo. É mais ou menos por aí, o que mais as pessoas quiserem achar. Eu diria que a minha ideia de fazer esse documentário, quando pintou essa ideia, quero fazer um documentário sobre isso, foi por uma coisa. Eu era muito jovem, né, naquela ocasião, né? Eu tinha 30 anos de idade, 30 para 31. Então, eu encontrei 12 ou 13 anos depois de sair do colégio, eu encontrei com um amigo que era um gênio da escola, do colégio, que todo mundo achava que ia ser assim o Einstein da escola, que era maravilhoso ele. Eu encontrei com ele casualmente em frente a uma loja e percebi depois que ele estava fazendo lá. Ele era o gerente de uma loja de fogões, de venda de fogões, no caso. E aí eu perguntei para ele, ele disse isso, que ele era gerente, ele casou com uma moça e abandonou as coisas todas, todo aquele futuro que se previa para ele. E ele me pergunta quem eu era. Eu falei, bom, eu comecei a trabalhar como jornalista e como produtor de televisão. Então, ele olhou para mim muito profundamente e disse, você sempre preferiu os caminhos mais difíceis, né? Aí eu fui embora e fiquei em dúvida se esse comentário dele fazia referência realmente a mim, que eu procurei caminhos mais difíceis, ou a ele que não procurou caminhos difíceis. Era uma autorreflexão dele, né? Assim, aí eu resolvi fazer esse documentário por conta disso. Eu estava na TV Cultura, propus na TV Cultura, e aí me perguntaram, quanto tempo você vai demorar para fazer esse documentário? Eu não sei, não tenho ideia, eu tenho que escolher uma foto, eu tenho que achar pessoas, eu tenho que filmar as pessoas. É um processo, que realmente tinha que acontecer. E a TV Cultura não topou. Então, mesmo trabalhando na TV Cultura, eu fui fazer esse documentário no Globo Repórter, certo? Cujo chefe do Globo Repórter em São Paulo era Fernando Pacheco Jordão, como eu já citei, um cara que eu considero um gênio. E, com tudo isso que eu disse para ele, que eu não sabia quanto tempo levaria, não sabia de nada, ele topou.
Aí fui fazendo. Ou seja, normalmente você demora 3 meses, quando muito 4 meses, para fazer um documentário bem elaborado. Então, mas o regime das emissoras eram de 3 meses, no caso, na ocasião. Eu levei, entre a criação do programa e a ida dele ao ar, 10 meses. Foi um trabalho de pesquisa árduo, né, Gregório? Um trabalho que foi praticamente solitário nisso, né? Você fez ele completamente sozinho. Eu segui. Tinha pessoas que trabalhavam comigo, a equipe e tudo, mas eu dizia, olha, era por aqui, isso aqui sim, isso aqui não, vamos lá ver, tal, etc. Foi basicamente isso, né? E o que você aprendeu com esse trabalho? Porque quem assiste pela primeira vez inteiro, mesmo sendo um documentário já distante, né? De 1977, a gente está em 2024, mas mesmo assim, né? É um fato que pega no estômago, né? Por tudo. O tempo vai passando e acho que a gente vai entendendo mais esse documentário, né? Eu queria que você falasse o que você levou desse documentário, qual foi a sua visão das coisas após fazer esse documentário para a sua vida. Olha, eu sempre tive uma coisa que mal, vamos dizer assim, mal finalizada, no caso dentro de mim próprio. Eu sempre tive algumas ideias diferenciadas, sabe? E a maior parte delas eram ideias que acabavam sendo recusadas por razões de produção, etc., isso, aquilo. Aí eu passei a ter um certo respeito por essa má finalização das coisas. Não, tem algum jeito das coisas darem certo. Vou fazer na vida coisas legais? Vou fazer coisas razoáveis? Vou fazer coisas de má qualidade? Vou, que é o que eu fiz na minha vida até hoje. Não existe a perfeição, não existe nada. Ou seja, eu diria que isso me dá, assim, 1 hora e tanto de glória, esse documentário, né? A história da televisão, certo? Agora, eu posso dizer que tem uma continuidade isso. Neste momento, eu estou finalizando um documentário sobre aquele documentário. E como é que é isso? Naquela ocasião, eu procurava aquelas pessoas que tinham a minha idade, 30 anos de idade, saber o que é que elas estão fazendo da vida. Hoje eu estou indo atrás das mesmas pessoas que estão na faixa dos 70 para os 80, certo? Para saber, e depois, tá bom, e depois o que acontece? Esse documentário deve ser encerrado esse ano ainda. Não, e eu acho que é importantíssimo, né? Porque agora a gente vai saber o que aconteceu, né? Porque eu acho que hoje em dia, quem vê esse documentário, se você está assistindo a conversa e vê depois esse documentário pela primeira vez, vai ser a pergunta: o que será que aconteceu com aqueles jovens, né? Porque eles são todos jovens ali, né? São todos jovens e a gente não faz ideia do que interessante isso. A previsão é para que esse ano você finalize. Devo finalizar esse ano. É uma produção que já foi filmada em diversas sequências, encontrei diversas pessoas, reencontrei diversas pessoas que participaram daquele documentário, algumas acharam ótimo, outras não quiseram voltar a aparecer. Natural, isso depende das pessoas, certo? Agora, de qualquer forma, fechar isso, espera-se que até o fim do ano. Já posso me convidar para o lançamento? Você está convidado já desde. Então já sou folgado, que já me convidei. Mas outro ponto, até um ponto de curiosidade, o documentário ele é feito em película. O Globo Repórter daquele ano ele era um Globo Repórter cinematográfico, né? Como é que era a montagem, Gregório? Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores daquela época, para que hoje em dia, né? Aliás, a minha época, eu sou de 85, eu vi tudo em tape. Minha época já era tudo tape. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores, a questão de como é que era feito. Bom, você tem uma noção exatamente do tempo que você demora para editar um programa hoje em dia, em vídeo. Esse que você assistiu, o Globo Repórter de 77, ele foi editado em 1 semana. A edição completa. Certo? Que é coisa que não é uma coisa que caiba hoje, no caso, né? Certo?
A gente filmava em películas 16 mm e que era muito diferente, mas muito diferente do que você fazia hoje. Hoje você grava em vídeo, se não está legal, você vai, apaga, volta, grava outra vez e deixa gravando lá tudo e tal. Naquele tempo, a gente tinha que rodar, tinha filmes virgens em 100 pés e filmes virgens em 400 pés, os outros. Você tinha que trabalhar em cima daquilo lá, certo? Agora, trabalhar em cima daquilo significa o quê? Filmar. Se saiu bem quando é revelado no dia seguinte, se saiu bem, está ótimo. Se saiu algum problema de áudio, algum problema de luz, algum problema de revelação no estudo, tudo, joga fora. Isso já mostra muito bem como é que são as coisas, né? É basicamente essa coisa que eu acho que é a diferença fundamental entre aquela época e agora. É isso. Hoje em dia é tudo mais fácil, né, Gregório? Hoje em dia é Nossa, tudo mais... mais Você fácil, consegue mais editar demorado. com o celular, né? Pois Você é. consegue fazer uma edição com o celular, quem diria, né? Nem se Mas imaginaria isso. Naquela ocasião, não imaginaria nada. aquilo era impossível, né? Você imaginar naquela época que você poderia, por exemplo, hoje em dia as pessoas até fazem filmes com um iPhone, né? As É. pessoas fazem filmes com celular, né? Então E é outra um coisa, né? negócio. Você vê a questão da produção, por exemplo, que eu fui atrás daquelas pessoas, localizá-las 30 anos depois, num bairro que já tinha sido removido, diversas ruas foram removidas por causa da abertura do metrô e não sei o que, tudo e tal. Naquela ocasião, para começar, telefone, você tinha que ter uma lista telefônica, tinha que saber o nome das pessoas e ficar procurando, e quando muito no orelhão, que já era uma novidade na ocasião, ou num telefone, numa farmácia, em qualquer lugar, tal, na emissora mesmo, e ficar ligando. Não é mais assim. Não, agora, né? Pelo menos tem as redes sociais para dar um suporte, né? Eu acho que é aquilo, né? A internet vai para o bem e para o mal, né, Gregório? Tipo, tem Claro, bastante, claro. mas também não é fácil aguentar, principalmente em época de eleição, né? Mas nesse ponto, Gregório, a gente fala muito, né, desse documentário, porque eu acho que ele tem que sempre ser exaltado mesmo, principalmente não pela qualidade que você trouxe e pela inovação, mas é algo que era muito incomum naquela época dos anos 70. Como é que você vê essa questão documental dentro da televisão, como tinha? Até nos anos 80 havia trabalhos documentais, e agora sumiu, é tudo uma grande reportagem, né? O que aconteceu para a gente ter essa perda na televisão aberta? Eu acho que é um problema de criação, em alguns casos, e um problema fundamentalmente na televisão aberta, dessas emissoras aceitarem alguma coisa que seja vendável ao público, que seja assistível pelo público. Nós temos, no momento, por exemplo, que começar a fazer documentários sobre alguns personagens da música popular, não os mais famosos necessariamente, né? É uma coisa que pega sobre atores, etc., tudo. As pessoas vão procurar? Vão. A primeira coisa que as emissoras querem saber é isso. Isso aqui vai funcionar em termos mercadológicos? Eu vou conseguir vender essa coisa? Vai ter público assistindo? Portanto, vai ter um patrocinador que pague, né, no caso. Acho que essa coisa continua acontecendo, talvez com um exagero um pouco maior, porque as ofertas também têm sido em maior número, né? E às vezes tem muita quantidade no streaming, né? E é uma má qualidade também, né? Quantidade, Nossa. muita má qualidade, né? Parece que são documentários feitos igual fast food, né? É, Vão fazendo e não tem pé nem cabeça, né? é. E eu nem sei porque chamam documentários, né? Porque, sei lá, podia ter qualquer outro nome, não sei. Agora, já que a gente está aqui nessa meia hora da nossa conversa, é claro que eu queria entrar no assunto de um programa que me moldou como pessoa, e por isso que eu estou tão contente de falar com você, porque foi o Provocações, né? Sim. Você, ao lado do Abu Janra, criou esse clássico, já é um clássico da televisão que durou 15 anos, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho uma visão que é o seguinte: quando o programa acaba porque o apresentador morre, é que o programa morreu na glória.
né? Ele não foi cancelado, ele não, ele morreu porque morreu junto com a figura. Então eu acho que parece tétrico, né? Mas é aquilo de tipo, esse programa foi até o fim e ele morreu porque não havia mais ter o apresentador ali, né? Então eu acho que isso mostra a importância do Provocações. Eu queria saber de você, Gregório, você que atuou, até foi entrevistado, né? Atuou ali como diretor, você era responsável pelas perguntas nas ruas, e que era um dos pontos assim que quebrava ali o que a gente estava vendo, não quebrava, quebrava o clima, aumentava o clima para quem estava assistindo. Às vezes era um golpe maior do que a provocação que o Abu Janra ou o entrevistado fazia. Como é que foi assim para você estar ali nas ruas entrevistando aquelas figuras? O que você queria levar ali no Provocações com aquelas pessoas ali no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo? Bom, para isso eu tenho que voltar ao começo de como surgiu esse programa, no caso. E nós já citamos umas passagens já, agora há pouco, falando do começo dos anos 70. Nos anos 70, em 1971, eu conheci Antônio Abu Janra. Nós trabalhávamos como diretores, produtores da TV Cultura, produtores, diretores de programas da TV Cultura. Era uma sala enorme, nós sentávamos muito próximos um do outro, nos demos muito bem, e ele sempre foi Abu Janra, do jeito que ele é, né? Certo? E alguma coisa, do ponto de vista da visão minha, alguma coisa o atraiu do ponto de vista da visão que eu tinha do mundo das pessoas e das coisas. Então, nós nos dávamos muito bem, brincávamos, trocávamos ideias, nós éramos divertidos, vamos dizer assim, naquele ambiente, naquela sala toda assim. E dos momentos mais marcantes daquela hora foi o seguinte: temos que fazer um programa de televisão, um programa de entrevistas, mas não jornalísticas. Temos que fazer um programa de entrevistas, porque as pessoas, entrevista é assim, entre uma e outra pessoa, tal, né? Mas sem nenhum recurso jornalístico, no caso. Temos que fazer um programa para saber o que as pessoas pensam do mundo, da vida, das coisas, das pessoas. As pessoas falam de dentro de si, tal, etc. A gente achava isso. E nos divertíamos muito tendo ideias em relação a isso, mas nós tínhamos uma coisa muito clara para a gente. Naquele momento, primeira metade dos anos 70, quase final da primeira metade dos anos 70, se nós fizéssemos o programa que nós queríamos, nós de fato íamos presos, como você citou há pouco. Nós iríamos em cana e sabe-se lá o que ia dar. Então, ficou assim, esse programa para acontecer. Nos anos 80, num determinado momento, engraçado é o seguinte, quero lembrar uma coisa, né? Nós nunca trabalhamos juntos, Abu Janra e eu, nós estivemos juntos dentro dos ambientes de trabalho, nós éramos próximos, amigos próximos e tal. Mas, nos anos 80, eu fui convidado para fazer uma série de programas para a SBPC, que era entrevista que tinha, entre os seus elementos, tinha uma entrevista com cientistas famosos, etc. Eu chamei a Abu Janra para fazer isso comigo. Falei, olha, vem cá, tem esse programa, eu quero fazer o piloto disso, quero que você faça a parte da entrevista com o cientista, certo? Seja você. Vamos preparar isso aí, vamos lá. Ele topou na hora, certo? E aí veio um cientista que foi entrevistado por ele, que era mais ou menos o enfant terrible da ciência naquela ocasião, assim, que era um cara muito legal, tudo e tal. Só que tem uma coisa, o Abu Janra, ninguém estava acostumado com entrevistas como o Abu Janra. O Abu Janra simplesmente devorou o programa. Ou seja, o cientista ficou assim muito na mão dele, né? Sabe? Então, ele perguntava coisas do gênero, você para o cientista, você já fumou maconha alguma vez? Você já isso, você já aquilo? O que você pensa de não sei o quê? E aquilo? Todas aquelas coisas que não se falava durante a ditadura, quase. Bom, resultado, o programa
acabou não acontecendo, não foi a hora, porque isso eu assisti a uma reunião com o pessoal da SBPC que foi avaliado e falou, não, aí não dá porque o apresentador tomou o espaço que devia ser o sucesso, o acontecimento, a grande figura que devia ser o cientista, ficou em segundo plano, né, no caso. E aí nós retomamos esse papo, temos que vir fazer esse programa. Isso aconteceu em 84, se não me engano, 83, 84. No ano de 1999, olha quanto tempo depois, vamos fazer aquele programa? Vamos. No ano 2000, gravamos um piloto do Provocações. Vamos levar para onde? Levamos para a TV Cultura, onde nós não estávamos já há muito tempo. Levamos para a TV Cultura e propusemos o programa. Eles ficaram encantados com o programa, mas disseram, puxa vida, tal, vamos fazer um contrato, então, 13 programas. 13 programas significa 3 meses. Eu falei, bom, 3 meses, 13 programas? Sim, 13 programas, claro, né? Porque, olha, não existe. Eu me lembro da pessoa com quem nós estávamos tratando dos detalhes finais lá na TV, que disse, não existe mais de 50 pessoas no país para serem entrevistadas, assim, em grande estilo, etc. Eu falei, eu acho que existe um pouco mais, sim. Quantos? Eu falei, uns 185 milhões, mais ou menos. Né? Podemos entrevistar quem a gente quiser nesse programa, né? Sabe? Logo de cara, quem que nós levamos? Levamos moradores de rua para o estúdio, para serem entrevistados, tirados da rua, e vão lá e sentam naquela poltrona e conversam e tal, né? Os primeiros programas você vai achar isso. Gravamos alguns programas cuja ideia era termos em meia hora 5 ou 6 entrevistados, por número, certo? Depois tivemos que reduzir a um só, por um pedido da emissora, porque para a gente gravar 5 ou 6, a gente demandaria de muito mais tempo de estúdio e horas, para você pega um, depois grava outro, monta tudo e tal. Pega um e grava cada pessoa, escolha bem, é um programa e pronto. Bom, fizemos 704 programas. É isso. E dava para ter entrevistado muito mais, né, Gregório? Olha, dava para ir, nossa senhora, dava para acabar com isso que você citou também. O programa morreu com o apresentador, certo? Agora, se o apresentador morresse com 90 e tantos anos de idade, ele morreu com 82 anos. Se ele morresse 10 anos depois, teríamos mais 10 anos de programa, certamente. Não, que era... Eu até te perguntei, né? Desculpa, realmente a gente tinha que ter contado a história do programa, ainda bem que você contou. Porque o que era mais um dos pontos interessantes, além do entrevistado, eram as entrevistas de rua. Sim. Né? E teve até algumas pessoas, assim, a maioria sempre elogiava essas intervenções, outras falavam que às vezes caía para o sensacionalismo. São poucas que criticavam. Eu queria saber o motivo de colocar o povão mesmo ali. Era mostrar na TV de forma nua e crua o que é o povo? Era simplesmente mostrar que as pessoas que pensam que tinham uma ideia sobre si próprias e sobre a vida. Eu me lembro que uma pergunta que eu fazia muito e que eu fiz algumas vezes, repetidas vezes, é dizer, como é que está a vida? A vida, você sabe, não é muito fácil, porque não sei o que e tal, porque o não sei o que, a condução, não sei o que, o dinheiro, não sei o que. Eu falei, não, peraí. Como é que está? Não perguntei como é que está a sua vida, perguntei a vida, como é que está a vida? E as pessoas entendiam uma mudança completa e começavam a raciocinar quase que filosoficamente, de uma forma um pouco superficial ainda, mas iam. E era o que interessava para a gente, na verdade. Interessava pessoas que contassem coisas, que fizessem reflexões, não era simplesmente narração de fatos, mas fizessem reflexões implícitas sobre coisas que viam, que aconteciam, etc., assim por diante. E o ponto principal do programa, o nome era uma provocação, e que às vezes muita gente achava que era apenas o Abujamra que queria provocar o entrevistado, mas era para provocar nós que estávamos assistindo. Era uma provocação generalizada. Acho que é por isso que ele ficou tantos anos no ar
e ele ganhou esse status de clássico da televisão, que até algumas vezes alguns canais no YouTube, né? Tem um canal chamado Brasil que Deu Certo, que eles adoram pegar recortes, né? Do Provocações, colocar para a galera, que tem muita gente, né, Gregório? Se a gente parar para pensar, o programa estreou em 2000, tem muitas pessoas que têm 20 e poucos anos e não viram as Provocações, estão vendo agora pelo YouTube, né? É uma geração que não acompanhou, não viu ali em loco, né? Como, por exemplo, eu assisti. E tem uma entrevista na Caros Amigos, né? Que é maravilhosa, do Abu Janra, que ele estava bravo ali, você aparece tão tranquilo, sentado, acompanhando tudo tranquilo, o Abu Janra, aquela coisa toda, e ele fala que o programa ele era difícil de editar, ele cita isso. Era difícil mesmo, Gregório? Olha, quem editava o programa era eu. Eu editava o programa, então eu não acho que fosse exatamente um programa difícil de editar. A questão é que a gente gravava uma entrevista com um entrevistado por 1 hora, mais ou menos, e tínhamos que reduzir aquilo para 24, 25 minutos, mais ou menos, e sem perder o grande chance do programa, que eram exatamente as provocações, que eram as reações, que eram essas coisas todas. Então, ele acabava sendo um pouco difícil nessa questão de o que eu tenho que deixar daqui para frente, tem que deixar coisas de fora. Quanto tempo que tenho que deixar de fora? Tanto. Então, o que eu vou deixar de fora? O que eu vou deixar de dentro? Certo? Então, era muito trabalho nesse sentido. Muita coisa assim. Tem um negócio assim entre a Abu Janra e eu também nesse programa que eu achava extremamente interessante. Eu redigia o roteiro do programa, com perguntas, 4 páginas de perguntas que, isso era muito claro, muito bem acertado entre eu e o Abu Janra. Era o seguinte, ou seja, o que é o forte da provocação do Abu Janra? Era a reação dele à resposta do entrevistado. Então, ele fazia a pergunta, o entrevistado respondia, ele replicava com uma pergunta mais provocativa, ainda, no caso. Certo? E assim por diante. Tem programas que você percebe isso claramente, se você assistir essa coisa de vai e volta, em cima de uma pergunta, tem 3 ou 4 que acabam nascendo de lá para provocar a pessoa. Outra coisa é o seguinte, no que ajudava isso? A gente nunca está 14, 15 anos, todo dia, no mesmo pique, chegar e fazer. Quem que tinha que estar no grande pique era o Abu Janra. Então, o Abu Janra tinha essa coisa. Isso é muito bem acertado entre ele e eu. Ou seja, se ele estivesse no mau pique, que tivesse uma preocupação qualquer por conta da coisa de fora, da vida, da família, da casa, seja lá o que for e tal, que ele não pudesse, não tivesse a fim de se desenvolver aquela coisa provocativa, se ele fizesse aquela sequência de perguntas só, certo? Seria o programa provocativo, porque eu já colocava algumas coisas provocativas nas perguntas, mas era o primeiro desenlace da provocação. O resto tinha que ser dado por ele. Se ele deixasse de dar, tinha pelo menos o primeiro, acontecia, certo? Mas isso raramente aconteceu. Talvez em 2 ou 3 programas realmente ele simplesmente seguiu o questionário como estava, certo? Agora, na maior parte dos programas, ele fazia as perguntas que eu escrevia e desdobrava elas em provocações em cima da resposta do entrevistado. Ele buscava ser muito ácido, mas não para desmenosprezar o convidado, e sim para tirar aquilo do que muitas vezes o convidado nunca falava, né? Eu acho que tem um programa clássico, tem tantos programas clássicos, mas tem um programa que eu achei genial quando ele levou um punk que criticou ele na cara dele e foi assim um ponto que não era normal você ver isso na TV. Até hoje você não vê isso na TV. Sim. De que você leva um cara que discute com você ali e ainda chama que o programa era um... Como é que o punk fala que ele estava rasgando seda?
Nossa, aí o Abu Janra ficou doido. Aquilo também era um ponto de que você buscava que o entrevistado provocasse o Abu Janra? Havia esse ponto também de um inesperado acontecer? Olha, o que tinha é o seguinte: a gente convidava pessoas, a esmagadora maioria dos convidados eram convidados indicados por ele ou por mim, certo? Ou até mesmo pela produção do programa, às vezes isso dava algumas sugestões e a gente achava extremamente interessantes. O que a gente queria eram pessoas que não chegassem, que não achassem que estavam lá sentados para dar uma entrevista e falar de si, do que está fazendo e sair de lá feliz da vida com a palmas, etc. Era alguém que discutisse, alguém que desse ideias, ou que acabasse provocando ideias, na verdade, provocativas em relação ao que tinha dito. O que a gente queria era basicamente isso. Ou seja, queríamos isso, provocações, não é uma provocação, provocações dos dois lados. Né? E para você, acho que são quantos programas que vocês fizeram juntos? Desculpa. 104. Eu sei que é difícil, né? Para uma pergunta bem sacana, né? Mas teve algum que você lembra assim que te marcou, que você tem algum marcado assim que realmente você fala, poxa, esse daqui foi uma provocação? Olha, tem diversos. Eu não saberia citar agora, porque nada. Nós estamos praticamente há 9 anos, né, do final desse programa, né? Certo? É difícil me lembrar a lista de quem eram as pessoas todas, etc. Me lembro de muitos que eu achei assim maravilhosos, certo? Outros eu acho que alguns ficaram a meio caminho, certo? Mas dependia tudo de como é que a gente conduzia essa coisa, com a escolha de poesia, dos poemas que eram ditos pela Abu Janra, maravilhosamente bem ditos por ele, no caso, certo? Que também eram escolhas dele, escolhas minhas e escolhas de terceiros, que de vez em quando apareciam qualquer coisa, davam sugestões, a gente via se servia ou não. Né? E entrevistas de rua, muitas vezes a gente segurava com isso com algumas pessoas que não iam bem, no caso. Né? Agora, teve momentos assim de pessoas que surpreenderam o Abu Janra, de repente, né? Por responder determinadas coisas, pelo jeito de falar, pelo jeito de colocar, etc. Tal, né? Então, as coisas que não mereciam tanto uma contraprovocação, mas eram as próprias posturas das pessoas eram provocativas. Ele fala nessa entrevista da Caros Amigos, que aliás eu indico para quem quiser assistir, que é sensacional, que vocês recebiam muitos e-mails com elogios e tudo mais, ele ficava ali, diz na entrevista que ele ficava de saco cheio, que dava uma raiva. Aquilo era verdade ou ele estava só aumentando ou era uma verdade mesmo? Porque eu acredito que um dos e-mails que eu elogiei foi o meu também, que eu mandei e-mails elogiando também, então eu vindo aquilo, eu achei engraçado ali, porque esse país é isso, aquilo. Era real mesmo esse negócio? Eu diria que não tão real, certo? Ou seja, quando o Abu Janra concedia entrevistas, ele era agressivo, propositadamente agressivo, certo? Ou seja, ele queria. A impressão que se tinha assistindo essa coisa de um repórter que veio lá entrevistá-lo é que ele estivesse dizendo para o repórter que o repórter não tinha se preparado para entrevistar. Mas isso era uma brincadeira dele, na verdade. Ele não. Essa coisa agressiva nas entrevistas, eu fiquei cheio, não sei o que, tal, etc. Isso aqui não era muito assim, não. E eu queria que a gente pudesse relembrar a última fase do programa, né? Os últimos programas, né? Que vocês fizeram juntos em 2015, né? O Abu Janra se foi em 2015, né? No dia 28 de abril de 2015 e como é a vida, né? Como ele fala, como é a vida, né? Sim. Ele que ficava tanto com as pessoas, né? Falava que as pessoas sempre respondiam, eu vou morrer dormindo. Sim. E ele tirava o sarro, você vai morrer no hospital. E o Abu Janra morreu dormindo, né? Então, como ele falava, o que é a vida, né? O que é a vida. Como é que foi, Gregório, esses últimos programas? Como é que ele estava? O que você lembra dessa reta final, tanto do programa quanto da vida do Abu Janra?
Olha, que tem o seguinte, é difícil dizer a reta final nem começo. O Abu Janra, a bem da verdade, ele começou a morrer dois anos antes, certo? Foi quando ele perdeu a esposa, com quem ele era casado há 50 e tantos anos lá, certo? E isso, de fato, pegou bastante. Mas ele se segurou tudo tal, mas isso era complicado para ele, eu acho, que chegar em casa e estar sozinho lá na casa dele, depois de 50 e tantos anos assim, né? É uma coisa que pegou ele bastante. O fato é que a Belinha, né, era a esposa dele, né? O próprio filho dele diz, né, que ele era muito apegado, né? Muito apegado a Belinha. Ele era. Porque era aquela coisa, né, Gregório? Era um ponto de que o Abu Janra, acima de tudo, era um grande diretor, mas ele entendia muito bem de que tá ali na frente da câmera, fazer aquela persona, né? Então, tentar desmistificar ou falar o que foi o Abu Janra não dá, né? Ele é uma figura de Uma várias grande figura. facetas, né? Um cara enorme, né? Assim, Nossa, completamente. Eu acho que foi uma das pessoas que marcaram muito na minha vida profissional, por exemplo. Tem 4 ou 5 pessoas que marcaram a minha vida profissional. Ele seguramente é uma delas. E você veja bem o que eu disse para você, né? Ou seja, nós começamos a falar de fazer um programa não jornalístico, mas de entrevistas e conversas na primeira metade dos anos 70. Acabamos fazendo esse programa no ano 2000. Praticamente não trabalhamos juntos esse tempo todo, certo? Mas ele é uma pessoa cuja presença, cuja amizade, cuja troca de ideias, tudo marcou a minha vida seguramente. e eu queria saber a sua opinião a respeito, porque o Provocações, ok, é um programa único, né? Tem o Provoca com Marcelo Taz, até o nome provoca, né? Mais provocações, é o estilo do Marcelo, enfim, é uma outra questão, não segue a linha, também nem daria para fazer um negócio desse. Agora, o que aconteceu na televisão que não, não que tenha que copiar o Provocações, mas há espaço para programas nesse estilo, né? Por que a televisão e nem a internet, hoje em dia o podcast é aquilo, né? Uma conversa, ok, simples, mas não tem um desenvolvimento que talvez tinha ali com a Bujanra. Eu sei que não é para copiar, mas por que um estilo desse não cabe mais? O que aconteceu, Gregório? O que você acha que aconteceu? É difícil dizer, mas no caso do Provocações, fundamentalmente era um programa Abujanra, certo? Era ele, não tem dúvida nenhuma. Qualquer programa que se faça depois pode ter bom sucesso, pode andar bem, etc., tudo, mas é outra pessoa. É um programa marcado pela figura do Abujanra. Eu não sei se alguma emissora toparia fazer hoje em dia um programa como aquele. Não tenho ideia. Agora, se pretendesse, precisaria de ter também um Abujanra para fazer isso, no caso, né? Aí é que está, para repetir aquilo. E eu acho que não é o caso de repetir exatamente aquilo da forma que era. Se tiver que fazer alguma coisa com a mesma intenção que a gente tinha, fazer um programa de entrevistas não telejornalísticas, não jornalísticas, um programa que nos interessa é o que as pessoas pensam do mundo da vida, das outras pessoas, das coisas, etc. E que as pessoas se abram em determinadas coisas das suas crenças, seja lá o que for, né? Sabe? Eu acho que poderia acontecer, mas acho que com o Abu Janra isso acontecia muito bem, né? E eu acho que a gente tem que deixar claro, porque como você falou, né, é um programa do Abu Janra, mas a gente tem que deixar claro aqui também que um programa para se dirigir, como você dirigiu Provocações, ou um documentário como Retrato de Classe, tem que ter muita sensibilidade. E é um caso que é o seu. Você é uma pessoa com muita sensibilidade, principalmente no que às vezes nossos olhos não enxergam, e você enxerga por sua sensibilidade. Eu acho que não só apenas pelo talento do Abu Janra, claro, pelo modo dele fazer, que muitas vezes a gente
ficava sério e ria com o programa, né? Ele conseguia fazer isso, tirar uma risada nossa e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente pensasse, refletisse sobre as coisas da vida. Mas se não tivesse a sua sensibilidade, o seu talento ali, para você enxergar que muitas coisas a gente não enxerga, o programa não teria sido o sucesso que foi. Então, tem muito do seu talento e principalmente da sua sagacidade, Gregório. Muito obrigado pelas suas palavras. Agradeço. Não, com certeza. E eu queria... Olha, eu vou ser muito sacana aqui, e eu sei que até vou me sentir com vergonha, mas eu queria fazer. Eu acho que nunca ninguém, talvez... nem sei se o Abu Janra te perguntou, mas eu queria te perguntar, Gregório, o que é a vida? A vida, tá. A vida, eu terei uma resposta que é o seguinte: é uma coisa que está aqui, mas eu não alcanço. Isso está aqui, mas eu não alcanço. Não, a resposta não é minha, viu? Essa resposta que, numa conversa uma vez com a Abu Janra, nós chegamos à conclusão que era melhor que... A melhor resposta era exatamente essa. E tinha sido dada, isso tinha sido dito por Clarice Lispector. Não, perfeito. Bom, como você falou, né, que o Abu Janra moldou a sua vida profissional e tudo mais, você, junto com ele, moldou a minha vida profissional também. Hoje, eu assisti esse programa desde o início, eu tinha apenas 15 anos de idade, quando esse programa estreou, vi até o final, revejo esse programa anos depois, então, para mim é uma honra ter falado com você. Aqui eu acho que aprendi mais do que entrevistei, sou um moleque ainda, mesmo perto dos meus 40, eu sou um moleque, tenho que aprender muita coisa, e falar com uma pessoa que também moldou, dirigindo um dos programas que fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, foi uma honra, e eu queria te agradecer muito por você ter colocado à disposição o seu tempo. Havia um tempo que eu estava querendo falar com você, você foi tão bacana, assim, tão de primeira, que eu só tenho que te agradecer e até falar que é um presente que eu ganhei hoje estar aqui falando com você, Gregório. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e pelo seu trabalho que você tem conduzido até hoje com brilhantismo. Agradeço também ao presente que você me deu de poder estar falando aqui. Perfeito. Espero um dia encontrá-lo pessoalmente para te dar um abraço e, quem sabe, a gente trocar umas provocações, né? Por que não? Vamos conversando pelo WhatsApp, vamos ver que a gente marca algum café para qualquer hora. Com certeza. Eu só queria despedir você que está assistindo esse vídeo até agora. Muito obrigado por ter assistido. Provocações você consegue encontrar completamente todos os episódios no YouTube, e o Retrato de Classe está na descrição desse vídeo. Clica, assista, você não vai se arrepender, é um clássico, vale a pena. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.